Vamos ler, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia. E eu creio que nesta noite a Tua palavra, ela é preciosa. Essa semente preciosa vai ficar plantada em muitos corações aqui nesta noite. Que seja uma noite de salvação. Uma noite em que almas, em que vidas possam se converter ao Evangelho. Fale aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, o texto, ele fala da última semana, era a última semana do ministério de Jesus aqui na terra. Porque aqui em João 14, do versículo 1 em diante, Jesus ele está no cenáculo, instruindo os seus discípulos. E era a última semana do ministério de Jesus aqui na terra. A cidade de Jerusalém ela estava fervilhando de tantos peregrinos, pessoas que saíam de várias cidades circunvizinhas ali próximo a Jerusalém, estavam indo para Jerusalém para o dia da Páscoa, porque era a semana da Páscoa. Irmãos, e aqui já estava, irmãos, contratado pelo Sinédrio, testemunhas falsas para acusar Jesus. Veja bem que já era a última semana do ministério de Jesus, Jesus iria morrer pelos nossos pecados, o Sinédrio já tinha contratado testemunhas falsas, para aquelas testemunhas condenar Jesus, e era a semana já da Páscoa, e o Judas, o traidor, já tinha vendido Jesus, e iria trair Jesus. E é nesse cenário, irmãos, que Jesus, no cenáculo, ele prega para os seus discípulos. Jesus aqui, irmãos, do versículo 1 até o versículo 6, ele prega para os seus discípulos. E ele fala aos seus discípulos que ele iria preparar lugar para os seus discípulos no céu. Iria preparar lugar. E Tomé, irmãos, era um dos 12. E Tomé, ele disse para o Senhor Jesus, no versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Jesus ensinou a Tomé e aos 12 discípulos a respeito do caminho. Jesus agora no cenáculo, ele instrui os seus discípulos, ele ensina aos seus discípulos. E disse-lhe Jesus a Tomé e aos outros 11 discípulos, aos 12 discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, no cenáculo, Jesus ministra ao coração dos seus 12 discípulos uma palavra de esperança e de consolo. Sabe por que Jesus ministrou essa palavra, irmãos, aos seus discípulos? Porque Jesus, irmão, já seria preso naquela semana ali, Jesus seria preso. Judas iria beijar Jesus e com um beijo Judas entregaria Jesus. Judas já tinha vendido Jesus. E os soldados romanos entraria no jardim do Getsêmani e prenderia Jesus e levaria Jesus até a Pilatos.
E Pilatos julgaria Jesus, mas o Sinédrio, ele já tinha contratado muitas pessoas que acusariam Jesus. Eles foram contratados pelo Sinédrio para acusar Jesus e para condenar Jesus. E quando Pilatos, ele disse para aquela grande multidão de judeus, romanos, porque lá tinha judeus e também romanos, e Pilatos disse: a quem eu devo crucificar? Eu devo soltar Jesus e crucificar Barrabás, ou crucificar Jesus e soltar Barrabás, ou crucificar Barrabás e soltar Jesus? E aquela grande multidão disse em uma só voz: crucifique Jesus e solte Barrabás. Crucifique Jesus e solte Barrabás. E o inocente morreu pelo criminoso. O Cordeiro de Deus sem pecado morreu por um homem criminoso. Pilatos, ele deixou a escolha. Pilatos mandou o povo escolher. Pilatos disse para o povo: quem vocês querem que eu crucifique, Jesus ou Barrabás? Vocês querem que eu solte Jesus e crucifique Barrabás? Ou crucifique Jesus e solte Barrabás? E aquela grande multidão: solte Barrabás, crucifique Jesus. E todos ali estavam pagos pelo Sinédrio, contratados pelo Sinédrio. Irmãos, nesta noite eu quero pregar neste tema: Jesus, o caminho que nos leva a Deus. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Não há outro caminho. Ele é o único e verdadeiro caminho. É Jesus. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele, Jesus, é o caminho para Deus, o caminho para os céus. Jesus não é um dentre muitos outros caminhos. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Irmãos, hoje nós vivemos num mundo em que a humanidade ela tem sido iludida, porque o diabo ele veio matar, roubar e destruir. O diabo ele está bramando como leão, buscando quem possa tragar, e ele está ao nosso derredor. E a Bíblia diz: se possível for, até os escolhidos vão ser enganados. E aqui, nessa semana, última semana do ministério de Jesus, um escolhido foi enganado, que é Judas. Judas, o traidor, que tinha vendido Jesus, e entregou Jesus com um beijo na face de Jesus. Se possível for, até os escolhidos vão ser enganados. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que o Evangelho tem sido pregado, tem sido anunciado a todas as nações, tribos. O Evangelho tem sido pregado a todos os povos. Mas também vivemos em um mundo em que, nesses últimos dias, próximos à volta de Jesus, porque a volta do Senhor Jesus está próxima, e nesses dias em que estamos vivendo, que se aproxima a volta do Senhor Jesus, irmãos, está surgindo muitos falsos profetas. Podemos dizer milhares de falsos profetas. Hoje, em nosso mundo, está sendo pregado que outros deuses salva, que há outros caminhos que levam o homem a Deus, mas é mentira. O diabo ele é um enganador. O diabo ele quer enganar muitas pessoas ainda. Ele já enganou desde o início do mundo. Desde lá do início do mundo, quando Adão e Eva foi criado, ele enganou Adão e Eva e fez Adão e Eva comer do fruto da ciência do bem e do mal. Eles comeram porque eles foram
seduzidos a comer, eles foram enganados pela serpente, pelo diabo, eles comeram. E o diabo, ele tem enganado muitas pessoas. O diabo, ele tem tragado muitas pessoas. O inimigo de nossas almas ainda ele vai tragar muitas vidas, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas João 10, versículo 10, a parte B, está escrito que eu vim, Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Não existe outro caminho, existe um único caminho, este caminho é Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o caminho estreito, Ele é a porta estreita, Ele é o caminho que nos leva a Deus, e Ele é o único e verdadeiro caminho, não há outro caminho. Mas nós vivemos num mundo, irmãos, em que há hoje no mundo milhares de religiões no mundo, em todos os países do mundo. Há pessoas que creem em tantos deuses, mas não há salvação em nenhum outro Deus. Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo Jesus é a única esperança. Cristo Jesus é a solução para este mundo. Cristo Jesus é o único mediador e intercessor entre Deus e o homem, é o Senhor Jesus. Não há outro caminho, não há outro que possa salvar o homem da condenação eterna. É só Jesus. Ele é o único caminho. O cristianismo não lida com uma fé exclusivista. Jesus foi absolutamente o único caminho. Ele é o único. Não existe atalhos para Deus. Não existe outras rotas que conduzem o homem ao céu. A expressão popular que proclama que toda religião é boa e todos os caminhos levam o homem a Deus é uma mentira deslavada do diabo, nosso adversário. Hoje tem sido pregado em nossos dias que toda religião leva o homem a Deus, mas é mentira. Uma mentira do diabo. O diabo, ele está mentindo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E a mentira é a filha mais velha do diabo, porque ele é o pai da mentira. Irmãos, e nenhuma outra religião leva o homem a Deus. Quando nós chegarmos lá no céu, lindo céu, os muçulmanos que se converteram a Cristo Jesus entrarão nos céus, mas aqueles que permaneceram crendo em Maomé como profeta, aqueles que permaneceram crendo em Alá como Deus, não entrarão no reino dos céus. Outra religião não leva o homem a Deus. Nós vamos chegar no céu e nós vamos ver lá budistas que se converteram ao evangelho e vão estar nos céus. Mas aqueles budistas que continuaram crendo em Buda, adorando Buda, não entrarão no reino dos céus. Há muitas religiões no mundo que estão dizendo que toda religião leva o homem a Deus. Mas é mentira. O diabo, ele quer que as pessoas creem assim. Eu ouvi agora há poucos dias atrás uma pessoa dizer que Deus é bom, Deus é amor, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí uma pessoa disse que Deus, ele é bom e Deus não vai lançar ninguém no inferno. Uma pessoa disse assim, que Deus não vai condenar ninguém. Sabia que as pessoas hoje estão pensando que por Deus ser bom, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E há muitas pessoas que estão achando, entendendo, estão crendo assim, por Deus ser tão bom, que ninguém vai ser condenado. Mas a Bíblia diz... O Senhor Jesus, ele disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida entrará no reino dos céus. O Senhor Jesus também, ele disse em João capítulo 14, versículo 6, o versículo que acabamos de ler, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe quando Jesus disse ninguém vem ao Pai senão por mim? Jesus está dizendo que ele é o único caminho, o verdadeiro caminho, o único caminho que leva o homem aos céus. Não existe outro, não existe atalho, não existe nenhuma outra religião que salva o homem. O único caminho é Jesus. Jesus também, irmãos, ele é a verdade que ilumina a mente. É Jesus. Jesus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Ele é a verdade. Jesus não é um enganador. Antes de Jesus vieram os ladrões e os salteadores, os enganadores antes de Jesus. Antes de Jesus no mundo, irmãos, vieram muitas pessoas dizendo que ele era o Jesus. Antes de Jesus eu estudei, irmãos, e estudei que antes de Jesus eu estudei com o pastor Ronaldo Viana, e muitas pessoas diziam que eles eram o Cristo que viria. Vieram muitos enganadores, muitos falsos profetas, antes de Jesus. E em nossos dias também, muitos falsos profetas têm se levantado. Estão dizendo que há salvação. O Hare Krishna, ele é um brasileiro, e ele diz que ele é o Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo. Mas são falsos profetas. Jesus não é um enganador, ele é a verdade. Ele não é um falsário, ele é cheio de graça e de verdade. Ele não apenas viveu a verdade e pregou a verdade, ele é a própria verdade. A verdade não é relativa, como a pregou alguns, nem flácida, como a pensam outros. A verdade é Jesus. Ele não é uma dentre muitas verdades. Ele não é uma divindade do panteão de muitas outras divindades. Ele não é uma das teorias dentre muitas outras. Ele é a verdade. João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 36, está escrito: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O único que pode libertar o homem deste mundo de trevas, deste mundo caído, deste mundo que jaz no maligno, o único que pode libertar o homem é o Senhor Jesus, porque Ele é a verdade. E Ele é a única verdade, capaz de encher nossa mente de luz e aquecer o nosso coração com sólida segurança. Jesus não é uma verdade descoberta pelo homem, mas revelada por Deus. Jesus não é uma verdade descoberta pelos homens, mas Ele foi revelado por Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é o único que pode pegar um homem lá nas drogas, na prostituição, no álcool, e transformar a vida daquele homem que está lá na sarjeta, lá no lamaçal do pecado. É Jesus, porque Ele é a verdade que transforma, que liberta, que regenera o homem. É Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Ele foi enviado por Deus ao mundo. E sabe para que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho? Para salvar a humanidade e transformar este mundo corrompido pelo pecado.
O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Mas Jesus é a verdade. E Ele pode nesta noite libertar a sua vida. Transformar a sua vida. Escrever o seu nome nos céus, no livro da vida que está nos céus. No céu há um livro. E o livro, ele se chama Livro da Vida. Esse livro, ele pertence ao Senhor. Esse livro está com o Senhor. E o único que pode escrever o nome do homem no livro da vida é o Senhor Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele morreu pelos nossos pecados. Por isso Ele te comprou por um alto e bom preço. Ele pagou um alto preço. O preço já foi pago. Preço de morte na cruz do Calvário, Jesus pagou por sua vida, para que você hoje pudesse ser transformado, para que você hoje pudesse ser uma nova criatura. Jesus pagou um alto preço no Calvário. E Jesus, Ele é a verdade revelada por Deus. Ele foi revelado. Nós o conhecemos não pelo esforço da destreza mental. Nós o conhecemos porque Ele se revelou, porque Ele se fez carne, porque Ele tabernaculou-se entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus, irmãos, Ele deixou a sua glória no céu. Ele estava com Deus, Ele era Deus, e Ele deixou a sua glória e se fez carne. E Ele tomou a forma de um homem, porque foi obra do Espírito Santo de Deus na vida daquela mulher escolhida, Maria, a Virgem Maria. O Espírito Santo de Deus escolheu a ela, e ela deu à luz a um filho, o Mestre, o Salvador, o Senhor Jesus, e Ele nasceu, e se fez carne, e cresceu. Aos 30 anos, o Senhor Jesus foi batizado. Dos 31 aos 33, o ministério dele foi um ministério, irmãos, que em 3 anos de ministério, o Senhor Jesus curou cego, fez cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, surdo ouvir, ressuscitou Lázaro, limpou aqueles 10 leprosos da lepra. O Senhor Jesus, Ele transformou água em vinho. Ele, com 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimentou 5.000 homens. E ali tinha muitas mulheres e também crianças, porque o Senhor Jesus, Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E Ele era cheio de graça e de verdade. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e de verdade, eu entendo que o Senhor Jesus, Ele nunca pecou, Ele nunca errou. O Senhor Jesus, Ele nunca cometeu um pecado. Ele viveu cheio de graça e de verdade. Ele era um homem verdadeiro. Ele era um homem que amou este mundo. Enquanto ele viveu aqui na terra, ele amou. E depois que ele morreu, ele se entregou por nós. E ele está à destra de Deus Pai. E ele continua amando a humanidade, porque ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, por todos nós. Jesus, ele está intercedendo agora, neste exato momento, dia 14 de março de 2021. Às 8:55, Jesus, ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por sua vida. Pai, salva, Pai, aquele visitante. Pai, salva aquele jovem, aquela criança, aquela senhora que está na Igreja Batista da Capelinha. Agora, Pai, salva. Ele está intercedendo por você, porque Ele se tornou o Salvador, porque Ele era cheio de graça e de verdade. Ele nunca pecou, e Ele veio a este mundo para buscar e salvar todos que se haviam perdido. Eu era um perdido. Todos nós que estamos aqui nesta noite, estávamos perdidos sem Jesus. Mas a maravilhosa graça, a grandiosa graça nos alcançou. Jesus também, Ele é a vida
eterna. Jesus é a vida, pois Ele é a fonte de vida física e espiritual. O pecado separou o homem de Deus e o matou espiritualmente. O homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. É verdade. O homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. O homem sem Deus que está lá nas drogas, lá no álcool, lá na prostituição, que está lá no pecado, ele está morto em seus delitos e em seus pecados sem Deus. O homem sem Deus não tem apetite pelas coisas espirituais. É verdade. Já viu um homem sem Deus ele ter força para vir à igreja? Não tem. Já viu um homem sem Deus ele querer ir a um culto de oração? Ele não quer ir. Já viu um homem sem Deus ele querer ir à igreja às quintas-feiras, ao domingo pela manhã, ao domingo à noite? Ele quer estudar a Bíblia, ele quer orar. O homem sem Deus ele não tem apetite pelas coisas espirituais. Ele está sem Deus. Ele está cego para as coisas lá do alto. É verdade. O homem sem Deus ele está cego. Ele enxerga só as coisas do mundo aqui, os prazeres do mundo. Mas nós temos que buscar as coisas lá de cima, lá do alto, as coisas de Deus, que nós temos que buscar. Seu coração está endurecido, rebelado contra Deus. O homem sem Deus é escravo do pecado, é escravo do mundo, é escravo da carne e é escravo do diabo. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado, é escravo do mundo, é escravo da carne e do diabo. O homem sem Deus, o homem sem Deus ele é escravo. Jesus é quem dá a vida e Ele é a vida eterna. Nenhuma religião pode tirar o homem da morte, livrar o homem da morte espiritual. Nenhum ritual pode levá-lo da sepultura existencial. Somente Jesus tem a vida, Ele é a vida, Ele tem a vida eterna. Somente Jesus concede a vida ao homem. E somente Jesus é a vida. O homem busca razão para a vida em muitas fontes, em muitas coisas, mas todas essas fontes são poluídas. O homem procura prazer na bebida, na riqueza, no sucesso, mas o fim dessa linha é desgosto e insatisfação. Jesus, é só Ele é a vida que satisfaz. Ele oferece a vida e vida em abundância a todos aqueles que nele creem. Só Jesus. Só Jesus. Irmãos, você não tem alegria neste mundo. Neste mundo nós não temos prazer. Porque este mundo é um mundo de pecado. Os prazeres deste mundo são prazeres passageiros. Só Jesus Cristo, Senhor Jesus, pode te dar alegria eterna. O mundo, ele te dá alegria passageira. Os prazeres deste mundo, ele te dá alegria passageira. Você tem uma alegria agora por uns 5 minutos, 10 minutos, e depois a alegria passa. Porque são alegrias passageiras que o mundo pode nos dar. Mas Jesus Cristo, Ele te dá alegria eterna. Porque o Senhor Jesus, Ele é o único que pode entrar em nosso coração e preencher o nosso coração de alegria, de satisfação, de gozo, de paz. Só Jesus, porque só Ele morreu e ressuscitou, e só Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, e só Jesus pode te salvar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Eu quero nesta noite, nós já estamos terminando o culto desta noite, mas eu quero nesta noite